Boa noite a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão sintonizados com a Rádio Sim para ouvir e participar neste programa Ser Igreja, o primeiro depois de Páscoa. Esperamos que tenha vivido a Páscoa da ressurreição em plenitude, com alegria, com júbilo, pensando sempre que depois da morte e do sofrimento vem a ressurreição. E estamos também perto do Domingo da Divina Misericórdia, uma festa instituída pelo Beato João Paulo II. É uma festa que talvez devêssemos refletir bastante sobre a misericórdia de Deus, Ele que é rico em misericórdia e que tem sido às vezes um pouco esquecida, esta dimensão misericordiosa de Deus. Como sabe, nós estamos também no canal do YouTube da Diocese, pode também ver em www.diocese-braga.pt a partir de dentro de 2 ou 3 dias, e cá estamos para conversar um bocadinho. Como sabe, e aqueles ouvintes que são mais constantes a sintonizar-nos sabem que nós temos sempre uma primeira parte que é um diálogo com alguém que nos ajuda a fazer uma reflexão, que nos dá uma informação importante para a vida da Igreja, ou que partilha connosco alguns aspectos importantes da sua comunidade ou da sua paróquia. Enfim, como vai variando ao longo do tempo, não há sempre um formato único, nem sempre um objetivo único. No fundo, queremos tornar presente a vida da Igreja junto de quem nos escuta, de quem nos atende, e também ajudar a refletir que a Igreja é dinâmica, é viva, é um corpo vivo por onde passa muita vida, muito serviço, muito esforço, muito sacrifício, muita oração. Dr. Carlos Vaz, boa noite, é o nosso convidado hoje e é com muito gosto. Creio que é a primeira vez que vem ao nosso programa, sendo aqui vizinho da Rádio Renascença. É. Santos à porta não fazem milagres, é isso? Não, é, não. Às vezes. Às vezes é. Não foi bem o caso. Enfim, nós temos, como a Diocese é imensa, nós procuramos bater várias teclas e tocar vários assuntos, o que nem sempre é possível, porque por vezes há comunidades que nos passam à margem. E esta, por exemplo, a que tem a responsabilidade do serviço da Senhora Abranca, aqui bem perto do nosso estúdio, é uma comunidade viva. Comunidade da Senhora Abranca, como é que a definiria? Se fosse convidada a definir, não digo cientificamente, evidentemente, mas pastoralmente, a comunidade da Senhora Abranca? Talvez fosse importante conhecer um bocadinho da sua história, pensar que vai fazer pelo menos 700 anos, poucas paróquias se poderão orgulhar de ter uma vida tão longa. Posso interrompê-lo? Quando é que serão esses 700 anos? Enfim. Em 2019, pelo menos. Já não falta muito. Em que há a primeira menção de um arcebispo de Braga, Dom João Martinho de Soalhães, que no seu testamento terá deixado 60 libras para a então ermida da Senhora das Neves, a Branca, junto a São Vitouro. Assim se dizia na altura. O que prova que já existia antes e que era uma devoção muito querida. E pensar nisso numa altura em que a Senhora Branca era fora da cidade, era como que um ermo, era um largo cheio de carvalhos à volta. E depois o grande arranque é com o arcebispo Dom Diogo de Sousa, que em 1517 concede estatutos à confraria da Senhora Branca. Portanto, nessa altura já existia um suporte jurídico, chamemos-lhe assim. Ele é que criou o suporte jurídico com os estatutos da Senhora Branca. E o seu amor, assim como foi para outros locais de Braga, pela Senhora Branca, mostrou-se em 1522, pagando às suas custas a reedificação da igreja, ou então a ermida, sobre a ermida antiga. Que é esta igreja que está hoje. Não. Não, ainda não. Não. As descobertas que fizemos por trás da tribuna há 2 anos, pondo à vista as bases de 2 colunas que deviam ser as da Capela de Dom Diogo de Sousa, apontam
para que essa capela ocuparia mais ou menos o que é hoje o presbitério, a chamada Capela Mor, mais a tribuna. A tribuna é do século XVIII. Depois, a igreja aumentou para o comprimento e a largura que tem hoje em 1625 até 1635, porque temos também constância e documentação de que um casal benemérito de várias instituições de Braga e também da Senhora Branca, o Pedro de Aguiar e Maria Vieira... Não era meu parente? Não. Em 1639 pediram autorização para instituir um altar, o altar do Santo Nascimento, que hoje vemos na igreja do lado esquerdo, tendo em cima a imagem da Nossa Senhora do Ó e por baixo o retábulo do Nascimento. Depois, o Pedro de Aguiar faleceu e foi sepultado junto a esse altar do Nascimento. E a viúva, Maria Vieira, em 1660, instituiu um coro de 5 capelães, padres, para recitarem o ofício divino todos os dias e as várias horas, no respectivo coro alto. E esse coro de 5 capelães, eu não fazia ideia que tivesse a pujança que teve, e durou oficialmente até 1944. Espantoso. Chegou a meados do século XX? Meados do século XX. E, portanto, isto diz-nos, quer dizer, aqueles momentos fundadores essenciais do que é a Igreja da Senhora Branca, que vem naturalmente da Senhora das Neves, e ao que pude também ir buscando nos elementos da história. Teve 2 grandes capelães, um na segunda metade do século XIX até inícios do século XX, o Padre Ambrósio, que no livro de Atas recebe os maiores elogios por parte da mesa da confraria, uma coisa nunca vista, o que dizem daquele santo Padre Ambrósio, que imagine, eu não imaginava que fosse possível, os 2 outros altares que estão em baixo, dedicados a Nossa Senhora e ao Coração de Jesus, foram mandados construir por ele para celebrar e instituiu o mês de Maria em maio. Ainda não tínhamos o 13 de maio, e o mês do Coração de Jesus em junho. Interessante. Portanto, esse foi o grande homem que no século XIX, a segunda metade, marcou. E depois acabou por isso suceder um outro grande capelão, o Padre Falances, Augusto Falances, que eu não conheci pessoalmente, mas que várias pessoas conheceram, e que dedicou também àquela igreja até 1955, em que faleceu, o melhor da sua vida, sendo um bocadinho a antecipação do que é hoje os congregados em termos de acolhimento para a reconciliação, e também porque parece que era pessoalmente rico, dando o seu vosso estipêndio para celebrar Eucaristias, e havia várias durante o dia, porque também uma coisa que descobrimos, indo aos estatutos enfim, e às atas que há, é que muita da devoção das confrarias era assente nos sufrágios após a morte. E por isso havia muitos que entravam para irmãos que até não tinham posses e que pagavam a cota para terem direito, e durante 2 séculos o ser irmão da Senhora Branca dava direito a ter 30 missas de sufrágio quando faleciam, a ter a confraria também presente no funeral e ir buscá-lo. Depois marcavam até o sítio até onde podiam ir. Mas aparecem casos de irmãos que pedem auxílio à mesa de irmandade porque se acham em situação de necessidade precária, ou por doença, e há várias decisões da mesa de ajuda aos irmãos em necessidade. Isso é um regresso às fontes, porque muitas confrarias foram fundadas precisamente para o culto e para o serviço dos irmãos, não é? Pronto, depois de 55 até 67 esteve lá uns anos o que foi depois Cônego Oliveira Veloso na Sé,
manteve a estrutura do que já existia, e depois houve uns anos, enfim, em que aquilo esteve muito em baixo, até com a ida do Dr. Sousa Fernandes, que ainda hoje nos ajuda e com muita vitalidade. Em 1974, apesar das dificuldades do ciclo político, se recomeçou com o culto na Senhora Branca, que depois, com a presença do meu tio Cônego António e comigo, se remodelou no sentido de garantir, se pôde garantir, a Eucaristia de manhã, à semana, e a Eucaristia à tarde, e, portanto, não haver apenas uma Eucaristia esporádica, o que muitas vezes não havia, mas haver duas. E hoje a própria paróquia de São Vítor prescindiu da missa das 9 horas da semana e é na Senhora Branca, e, portanto, temos hoje uma frequência diária à Eucaristia do mínimo de 50 pessoas até 70 na missa da manhã. Na missa da tarde é menor, mas pronto, esse é um dos trabalhos fundamentais que se prestam. Isto pode-se dizer que é herdeiro espiritual, evidentemente, de uma tradição muito antiga, que se perde no tempo dos Afonsinhos quase. As marcas são visíveis por aquilo que disse, não só aqueles arcos e aquelas colunas que encontraram, mas também nos sucessivos acrescentos que quase em cada século vão marcando a crença e a fé das pessoas que são contemporâneas, não é? E vai até ao século XX, e deixe-me dizer que não disse, mas a grande remodelação foi feita por si recente, há poucos anos, Agora, nós olhando para a fronteiraria, vemos lá em cima o alto 1771, e isso refere-se aos trabalhos de acrescentamento em altura, para poderem ser rasgadas as janelas de cima, porque, ao que pude averiguar, quando a igreja veio para o tamanho, ao comprimento atual, as janelas eram em baixo, ao lado das colunas de baixo, e em cima tinha um pequeno óculo. E, portanto, depois chegaram à conclusão que a iluminação era deficiente, e então subiram a igreja, e reparando de facto para ela, hoje mesmo da parte de dentro, vemos que as janelas estão ainda, apesar de tudo, um bocadinho acanhadas na margem, e portanto precisava desse acrescento. E com esses dados vemos também, olhando da parte de fora, que as colunas de cima, ao lado da imagem de Nossa Senhora Branca, que está na frontaria, foram emendadas. Tem lá o sinal da emenda, nítido. Nunca reparei. Mas é uma coisa que as pessoas podem reparar, porque nota-se que as colunas foram emendadas precisamente para corresponder nessa altura. E há documentos nas memórias de Braga das obras que foram sendo feitas nessa altura. E por isso é que está lá a data 1761, e debaixo de uma inscrição em latim, que eu até há pouco tempo não sabia de onde era tirada, que é Nive dia obabundur in semel mons dei mons in cobane plastum est deo habitare in eo, já sei de cor, e quer dizer mais ou menos as neves espalhar-se-ão pelo monte Selmon, monte no qual foi agradável a Deus habitar nele. Portanto, o monte por excelência onde habita é a Virgem Maria. E singularmente esta inscrição, claro, o Carlos não é obrigado a saber, eu encontrei por acaso ao ler na Liturgia das Horas o Salmo 67, que falava no monte Selmon, e eu chamou-me a atenção. Mas eu rezo a Liturgia das Horas, sabe? Mas não me lembro disso, por acaso. E digo, bem, mas só posso descobrir isto com a Bíblia em latim. Tinha por acaso a Bíblia Vulgata, fui ver, é de facto do Salmo 67, uma parte do versículo 15, do versículo 16 e 17, está exatamente à letra. Portanto, sim, esse era também mais um enigma que está resolvido. Que está resolvido, não é? Isto é interessante porque os antigos, as pessoas, enfim, que eram muitas vezes analfabetas, esses sinais acabavam por ser descodificados. Pois, mas inclusivamente o Álvaro Belino, nas Memórias de Braga, traz também lá os dizeres, mas nem sequer os traduz, nem diz de onde são. Talvez não tenha chegado lá. Claro. Inclusivamente descobri outro dado para mim, enfim, elucidativo. É que ao lado do altar-mor, depois que fizemos essas obras em 95, 96,
que estava coberto com madeira, e voltámos ao antigo, pode-se ver a tampa de uma sepultura. Que é capaz de ser desse senhor. Eu desse senhor não, porque é de uma senhora. É de uma senhora. Portanto, mas também não podia ser dela, porque é de 1856. A primeira ideia era pensar que fosse de uma benfeitora da igreja. Mas nas atas descobri que não. Imagina, é de uma menina, filha de um negociante de Coimbra. É interessante. Que estava de passagem por Braga, a menina morreu e ele pediu para ser sepultada ali, pagando os direitos de sepultura e a covagem e tudo mais. Está lá a decisão do livro de atas do termo. É interessante. E agora, na documentação avulsa que estou a passar, encontro uma carta do pai da menina, passados 10 anos, porque deram licença para estar sepultada por 10 anos, e se não a trasladasse nesses 10 anos, ficava definitivamente para a igreja. E aparece uma carta do pai da menina, dirigido, imagine, a um frei qualquer coisa da visitação, que era o presidente da mesa nessa altura, e que era primo dele, porque se dirige-se ao primo. Sim. E a pedir, e diz: como estão a chegar os 10 anos, peço até, se for possível, que fique para sempre aí. Portanto, desvendei o mistério da... Mas esse é um mistério que é... Mas isso vai dar origem a um livro? Sim, estou a trabalhar nisso. Já tenho bastantes páginas, porque tem uma história muito bonita, e outra ainda, a passagem do nome de confraria para Irmandade. E porquê? Porque houve outras irmandades que pediram para se unir e se uniram à Senhora Branca. Uma delas, a Senhora Nova, da Boa Nova, Senhora da Boa Nova, que existia numa capelinha junto ao Arco da Porta Nova, que quando se fizeram as obras no século XVIII foi demolida, e então eles ficaram sem local para reunir e pediram para se unir à Senhora Branca. Isso era frequente, não? Encontrei lá os elementos para isso. Mais surpresa me causou que também a confraria da Senhora do Ó, do Hospital de São Marcos, pediu para se unir. Isso é a origem daquela imagem? Deve ser a origem daquela imagem, e a partir desse momento em que há duas que pedem para se unir, há uns estatutos que dizem Confraria da Nossa Senhora Branca, hoje, pela agregação, Irmandade. Depois encontrei elementos de mais duas que se uniram. A Senhora do Bom Despacho, que estava em São Sebastião das Carvalheiras, e também encontrei elementos da confraria da Senhora do Ó de São Pedro de Massiminos. É interessante. É mais que interessante. E, inclusivamente, que a Senhora do Bom Despacho era celebrada na oitava de Páscoa. Não é em dezembro. Não. Em dezembro a Senhora do Ó. Do Ó. Da expectação. Bom Despacho também podia ser, não é? Não, o Bom Despacho tem que ver mais, acho eu, com a felicidade no parto mesmo. Pois. E a alegria disso mesmo. 25 de março. E portanto, estava a celebração no segundo domingo de Páscoa. É uma feliz coincidência para este facto da TVI vir aí no domingo transmitir. Ou seja, eu, com a vida, com muitas outras coisas, não tive tempo de me dedicar a estudar, nem era a minha obrigação. O meu tio Cônego António chegou a pensar em ele tomar em mão alguns desses assuntos, onde não teve a ocasião de fazer, com o arquivo devidamente arrumado, e eu agora podendo, portanto, prescindir de outras coisas, e estou-me a dedicar, e de facto estou apaixonado pelo que estou a encontrar, e porque se a mim me dá alegria, e imagino também aos outros. Evidentemente. Por exemplo, imagina que um dos cargos da mesa da confraria foi durante muitos anos o cargo de celeireiro. Como nos mosteiros. Porquê? Onde hoje temos o pequenino museu, era o celeiro, em cima ao largo da casa da mesa. E a Senhora Branca recebia de rendas e de foros dos seus caseiros em várias localidades 593 rasas e meia. Era muito. Era bastante. Era bastante. E então a função do celeireiro era garantir que cada caseiro pagava as suas rendas, administrar, que o milho era secado, por isso a varanda, que depois é que foi coberta para secar o milho, e que depois era vendido ao preço que decidissem e conforme a oferta.
tendo chegado a uma altura em que faziam o leilão das rasas que lhe eram devidas e alguém as arrematava e depois tinha 3 prestações para pagar e ele mesmo se encarregava do resto. Mas isto muito mostra... Interessante. Muito interessante. Encontrei também outra coisa que vai fazer saltar. É que há elementos de que as tropas francesas que nos invadiram em 1809 e 10 passaram por Braga e tiveram que ver com a Senhora Branca. E então como? Encontrei numa das atas um elogio rasgadíssimo ao Servo-Maior, isto é o sacristão principal, aquele que cuidava também dos dinheiros a juro, de que os caseiros pagassem. Era um homem de confiança. O Alexandre, nunca esqueci o nome. E então a mesa dá-lhe um elogio rasgado e diz, porque diferentemente de outros na cidade que fugiram com medo dos franceses, ele aguentou e não deixou assaltar a igreja. Isso é notável. E em contraste com a atitude dele, passadas 2 ou 3 atas, diz-se que o capelão, o padre, fugiu. Nem sempre o exemplo vem de cima. E passadas mais 3 ou 4 atas, há um outro elemento muito interessante. Diz-se que o celeireiro entregou 265 mil réis de rasas de milho vendidas, a que nós lhe descontamos 2.650 réis que ele tinha numa bolsa em casa e que lhe roubaram os franceses. E nós sabemos que é um homem sério, a quantia era pequena e, portanto, acreditamos na sua palavra. Engraçado. Só mesmo merecia uma homenagem nos tempos que correm, não é? De modo que tem sido uma fonte de gratíssimas surpresas em todo o sentido. Depois, enfim, as outras confrarias a pedirem para participar em vários atos, desde a confraria de Santa Maria Madalena, digamos, galvanizados como estavam mais tarde com a construção do Bom Jesus, a quem chamam a 8ª maravilha do mundo. Por exemplo, nunca imaginou, mas em final do século XIX, a Câmara de Braga chegou a pensar em mudar a Igreja da Senhora Branca para outro sítio, para poder rasgar a avenida até mais lá adiante. Isso era uma pena, porque ela estava ali numa das vias romanas. E então há uma das cartas, digamos, de reclamação, eles dizem representação, com assinaturas de dar com um pau, e a dizer, é uma asneira de todo tamanho, e mantenhamos a igreja no sítio. Pronto. Depois ceder o terreno pela parte de trás para se abrir a Rua da Restauração, que deu início à Escola Carlos Amarante. O arranjo das escadas na frente, de acordo com outras coisas, enfim. Isso é um manancial inesgotável. E quer dizer que em 2019 nós vamos ter cá fora, ou antes. Espero um bocadinho antes. Mas já não falta muito. Não é? Espero um bocadinho antes. Não, os 500 anos a celebrar em condições será os 500 anos da confraria, 1516, 17. Ela já existia, a igreja já existia. Falta-me ver se descubro o manuscrito, o pergaminho, o original dos estatutos de Dom Diogo Sousa lhe deu. Tenho menções a ele, mas ainda não encontrei. Ainda não encontrei. Temos sim, de 1526, o Dom Diogo de Sousa a dar as indulgências à Irmandade da Senhora Branca e aos seus irmãos, e um livro com as fotos dos arcebispos e as armas, e com as assinaturas deles até aos nossos dias. Esse livrinho precioso estava com o Zé Beiga para ilustrar as armas do Dom Eurico e do Dom Francisco Maria da Silva, e entretanto ele morreu e o livro desapareceu. É pena. Por sorte, e isso me levou ainda mais a publicar, e tem que ser, o Eduardo Pires de Oliveira, falando com ele na biblioteca, perguntou-me pelo livro, e quando eu lhe contei o que estou a dizer, disse-me que ele tinha diapositivos do livro. Que fantástico. Eu claro, se nos emprestava, disse que sim, enquanto não os vi, enquanto não levei ao Eduardo Fotolândia para digitalizar e ver, pronto, felizmente são, com capa e tudo, portanto essa será
E só por isso já merece o livro com o valor que vai ficar em todos os sentidos. É fabuloso isso, é fabuloso. Acho que sim, quer dizer... Ora bem, isto é história, isto é uma história pesada, mas quando falamos em Braga de alguma coisa, ela tem sempre uma história muito longa, é muito complicado. Braga é riquíssima em património material e imaterial, que é o caso da Senhora Branca. Portanto, há um património material que vem de muito longe, há um património imaterial que são todos os episódios das invasões francesas, que é do Sr. Alexandre notável, que merecia uma estátua em Braga nos tempos que correm, e outros que tens, do Padre Ambrósio, do Padre Falances, e para não falar já dos seus diretos antecessores, o Sr. Cônego António Vaz, que eu tive o prazer de conhecer e de admirar enormemente pela sua cultura e pela sua dedicação e também pela sua teimosia na defesa do rito bracarense. Mas olha, Carlos, deixa que lhe diga o seguinte. Felizmente, desde a altura em que quem foi nomeado como reitor da Senhora Branca foi o meu tio Cônego, mas ele disse desde o princípio: mas tu é que vais encabeçar. E depois várias vezes me disse, e a mim e ao meu irmão, que o rito bracarense, como ele o imaginava, era como nós fazíamos as celebrações na Senhora Branca, sobretudo as festivas. Estava realizado. Com um tom personalizado, e portanto ele sentia-se uma pessoa feliz por ver que a maneira como se celebrava, que era assim que ele entendia que devia ser o rito bracarense. Mas, sem vaidades, não sei se se recorda de uma altura em que o Laus Perana em Braga era, no fundo, 3 dias, 2 dias e meio. Começava num dia às 11 horas, acabava às 5h30 da tarde, com vésperas, recomeçava no outro dia às 8, encerrava às 5h30, e ia no terceiro dia, na igreja até às 11 horas. Eu lembro-me disso ainda. E começava na outra de novo. Ora, foi por sugestão minha, e com o Sr. Moraes como arcipreste, e nas reuniões do Claro de Braga, que decidimos, e creio que foi uma boa alteração, que o Laus Perana durasse apenas 2 dias, porque não faria sentido. Os tempos eram outros, as pessoas trabalhavam, tinham os seus horários, fazer a celebração por fazer não tem sentido. O que queríamos era pessoas a colaborar, presentes e de acordo com a especificidade de cada comunidade, podendo a hora quer de início, quer de encerramento, ser de acordo com a realidade, evidentemente. Portanto, mais lógico. Essa foi uma coisa conseguida, está, e também fica para a história, acho que é muito importante. Com os parques atuais, que estão há 13 anos, conseguimos outra coisa que é pioneira, que eu saiba, que sendo uma capelania, a Senhora Branca é a única capelania da cidade onde a paróquia tem uma missa ao domingo que mantém e que é da paróquia, a missa de meia hora, e que nasceu de uma conversa franca com os parques de São Vítor, que com a dinâmica da paróquia ficavam abafados com as Eucaristias das 11 e da meia hora, e sem espaço para fazerem, por exemplo, solenemente os batismos ao domingo. Outra atividade qualquer. Quer dizer, uma vez tudo... E eu então propus eles aceitarem, numa colaboração ótima, a missa da meia hora é da responsabilidade da paróquia. Mas é um bom sintoma, é um bom sinal. Assim como foi possível, como lhe digo, que em vez da missa das 9, também em São Vítor, durante a semana, uma vez que a Ana Senhora Branca celebra, e eles passaram para São Vítor Velho, que é uma zona desprotegida na outra parte da cidade. Pois, menos acessível. O que eu queria dizer com isto é que, de facto, numa altura em que é preciso ter vistas largas, pastoralmente falando, que vai também a outro aspecto. Eu nunca celebrei na Senhora Branca, e podia fazer, quer a Quinta-feira Santa à tarde, quer a Sexta-feira Santa, quer a Vigília Pascal, porque acho que são celebrações que, além de exigirem toda a dignidade, devem levar os cristãos à paróquia, à Igreja-Mãe. Sim. E, como felizmente desde 1996 o Laus Perana nos tem calhado na segunda e terça-feira santa, e nós no domingo do Ramos fazemos também uma celebração muito festiva, nós temos uma preparação intensa e forte para a Páscoa nesses 3 dias. E depois? Depois convido todas as pessoas, muitos vêm para as suas terras, a participar nas suas paróquias, e retomamos com novo vigor o tempo pascal, porque há um bocado disse aí uma coisa que já é antigo, que não corresponde à reforma litúrgica, é que nós não estamos no tempo depois da Páscoa. Nós estamos em tempo pascal. Pleno tempo pascal. Deixou de ser o segundo domingo depois de Páscoa. É o segundo domingo de Páscoa, e é
uma festa de tal maneira importante que dura 50 dias até Pentecostes. Até Pentecostes é o tempo pascal. E ouvia hoje escrito, e tem razão, parece que na vida da Igreja damos mais importância ao Advento e à Quaresma, e que a Páscoa, celebra-se a Páscoa, que depois aqui no Norte é atropelada por causa das visitas pascais, dificilmente se encontra uma celebração realmente festiva de Páscoa. É verdade. E depois esmorece o sentido. Quando deve ser precisamente uma comunidade tem a sua têmpera na maneira como vive este tempo de festa, que não esquece a cruz, pelo contrário, mas vive da cruz, que alcança a sua plena vitória com a ressurreição. Digamos que é o ápice, não é? O ápice. E aí é que está o essencial da misericórdia de Deus, de um Deus que nos ama tão entranhavelmente, que se dá e continua a dar-se, e que está presente sacramentalmente, mas realmente presente na Eucaristia. Que é uma repetição e por isso, por isso é que, com razão, Dom António Couto dizia que nós devíamos corrigir a linguagem e, mais do que falar em sepulcro vazio, devíamos falar em sepulcro aberto, porque está cheio de sinais. Está, além da pedra estar corrida, o túmulo estar aberto, tem o sudário que não está com sinais de quem tirou o corpo e o roubou, e tem também as mordalhas dobradas ao lado. Portanto, não são provas irrefutáveis da ressurreição, mas são sinais que devem ser lidos nessa sinais de que Cristo esteve sepultado, mas que não está, porque está vivo. Ora, ele dizia, em ligação com isto, que o altar é o sepulcro aberto, porque a Eucaristia só tem sentido, o verdadeiro sentido, ligando a morte, sepultura e ressurreição. E até a toalha que se estende sobre a mesa do altar é, digamos, de alguma maneira, um dos sinais do Cristo morto e sepultado. A palavra proclamada, o pão e o vinho da Eucaristia, são os outros sinais que nós hoje temos da última ceia do Cristo ressuscitado e vivo, continua no meio de nós. Descobrir isto, viver esta alegria, é de facto uma maravilha. Temos que avançar porque o tempo voa e a sua conversa é deliciosa. Eu estava aqui o resto da noite a ouvir. De facto há um manual aqui aberto à nossa disposição. Penso que os nossos ouvintes ficaram verdadeiramente encantados e já agora permitam-me que eu faça aqui um parênteses. Eu não sou o paroquiano do Dr. Vaz, porque ele até nem tem paróquia, digamos assim, mas as homilias, quer as da manhã do Dr. Sousa Fernandes, quer à tarde, as homilias precisas e concisas são de referência e deveriam ser referência para todos aqueles que têm a obrigação de as fazer de forma curta, incisiva, clara e que levem à prática. Vamos virar para outro capítulo. Eu achei extremamente curioso, eu já sabia uma coisa, que a imagem de Nossa Senhora do Ó, que tem na capela, na Igreja da Senhora Branca, segundo me disseram, é a única que há na cidade de Braga ao culto. Disseram-me, eu de facto nunca encontrei outra imagem ao culto. Há nos museus, sim, mas ao culto não. Depois verifiquei que várias confrarias ao longo do tempo de Nossa Senhora da Expectação do Ó acabaram por confluir ali. É interessante. Depois também é interessante que tem o presépio de Nossa Senhora do Ó no altar do lado esquerdo. É uma imagem até muito bonita, grande dimensão. Por baixo o presépio e do outro lado a visita dos Reis Magos e depois outra imagem que é da Senhora Branca, a Nossa Senhora. Esta dinâmica. Quando surgiu a ideia de celebrar o Dia da Criança por nascer, alguém escolheu, e muitíssimo bem, o dia 25 de março, o dia da Anunciação. E pensou-se que seria uma ideia boa celebrar o Dia da Criança por nascer junto de uma imagem de Nossa Senhora que está à espera que o menino nasça. E foi-se cair à Senhora Branca.
Com muito gosto. Este ano não é 25 de março, não pode ser, por razões óbvias da liturgia, em que a Semana Santa está à frente de tudo, não é? E a Semana Pascal também. É evidente. Vai cair a 8, foi transferida para segunda-feira, dia 8. Como é que encara esta celebração do Dia da Criança por Nascer? Eu encaro-a como um dom que a Igreja nos coloca nas nossas mãos para valorizarmos um dos aspectos da misericórdia de Deus, que é que a vida é o dom de Deus. Aliás, fez-me refletir muito quando João, o filho de Zacarias, João quer dizer dom de Deus. Porque de facto ele era velho, a mãe era velha. E eu então digo desde então com certa graça que cada um de nós, de alguma maneira, ou é João ou é Joana. Todos nós somos um dom de Deus. E só se compreendermos a vida humana como um dom de Deus é que ela ganha realmente sentido e que as nossas relações e relações entre homem e mulher, no casamento outras, nunca deverão atentar contra a vida, que não é uma mera incidência biológica. Nem um objeto que se usa e manipula, não é? Mas é dom de Deus, e só como dom de Deus é que se pode, digamos, preservar. Claro que nós vivemos numa altura em que se acha que é um progresso civilizacional o direito ao próprio corpo, como muitos dizem. Eu acho que é um retrocesso civilizacional. Não sei quantos anos vai demorar a darmos conta disso, que consequências trágicas se vão operar no mundo, numa sociedade que fica tão triste, aparentemente, porque se tratam menos bem os animais, mas continua indiferente perante o massacre das crianças. Perante o massacre que nem sequer podem dar um ó. Eu sei que isto, as pessoas ficam picadas quando se diz, porque a verdade é a realidade. A verdade é dura. É dura, mas é assim. Mas é essa a verdade. A nós, a única grande arma que temos é a oração, é a vida, e se os cristãos forem coerentes com aquilo que se professa na Páscoa, defenderão a vida, ajudarão a que as pessoas tenham condições para chegar lá, apostarão numa educação diferente. Naturalmente que as relações humanas têm que ser de uma outra forma. Tem que alterar. Não se pode banalizar a relação afetiva entre homem e mulher como se fosse uma coisa esporádica. Tem que haver responsabilidade. Não podemos falar só em direitos. Há que falar também em deveres. Não há direitos sem deveres, sem obrigações. Mas há obrigações que se devem assumir com toda a serenidade, toda a alegria que vem da vida. No fundo, a cruz está também metida aí. Eu estava a ouvi-lo, estava-me a lembrar de um artigo que o Vasco Polido Valente, que não é crente, escreveu recentemente, não sei se o domingo, já não me recordo, a propósito da eleição do Papa e da ausência da resposta dos cristãos, dos católicos em Portugal, a este fenómeno que foi a eleição do Papa, aos sinais, e ele constatava aquilo que disse, no fundo, um cristianismo à la carte. Eu digo-me católico, mas do catolicismo eu escolho aquilo que quero e que me agrada. E aqui está o problema do direito à vida, não é? Que ele foi muitíssimo vincado, sobretudo com João Paulo II, que publicou várias coisas, vários textos, nomeadamente Evangelium Vitae, que é especificamente dedicado a esta temática, e dói ver que os católicos primeiro desconheçam este documento extraordinário e depois escolham aquilo que lhes apetece. Eu daqui quero isto e serve-me. Mas Carlos, eu, deste Papa, tenho tido tantos pormenores excepcionais, mas a mim o que mais me saltou à vista, e vi-o em direto na RAI Internacional no dia em que ele celebrou a missa chamada Tomada de Posse, que ele, ao passar, viu que havia um deficiente no colo de um casal, essa imagem. E ele parou, desceu do jeep e beijou demoradamente o deficiente. Foi notável essa imagem. Isso vale mais do que milhares de discursos. Sem dúvida. Quer no conforto aos pais que têm esse deficiente, quer no apreço pela vida que está. Quer dizer, cá está a tal periferia que nós temos que ir.
E eu notei que os nossos meios de comunicação social quase não referem essa fotografia. Ficam-se nos sapatos, não é? Sim, ou então a senhora a beijar uma criancinha bonita, mas um deficiente. Eu vi essa imagem. E também há outra coisa, isso até é uma coisa para nós, para os parques e para os bispos. Ele na cadeia, quando foi celebrar a missa da Quinta-feira Santa, não sei se reparam nisso, ele lavou os pés e beijou os pés, não foi a toalha. Ele beijou os pés do rapaz e das duas raparigas. Eu não reparei por acaso nisso. Mas então repare, ele beijou os pés. E se reparar noutros sítios, podem ir até rapazes, mas beijaram a toalha, não beijaram os pés. E quando na cadeia um jovem lhe perguntava no final porque é que ele fazia aquilo, ele disse: porque um poder que não seja serviço e aos mais necessitados não é verdadeiro poder cristão. Dizia: a mim sai-me do coração. E de facto este Papa vai-nos continuar ainda a surpreender muito, no bom sentido, porque desinstala-nos aos nossos ocidentais. É verdade. Voltando à senhora Abranca, nós estamos aqui, depois as notícias têm que ser muito concentradas. Mesmo para terminar, porque eu queria, mas há de ser de outra ocasião, falar sobre o Instituto de Apoio ao deixa para depois. Vamos, porque isso dava para muito tempo e agora já não temos tempo, seria muito mal, porque tinha que ser muito concentrado e não. A senhora Abranca tem as virtualidades e as dificuldades de uma igreja que não é a paróquia e, portanto, foi opção minha nunca ter em concorrência com a paróquia catequese para grupos privilegiados. Não. Catequese é na paróquia, naturalmente. Há uma colaboração estreitíssima entre nós e a paróquia. Não há qualquer problema se algum casal quer batizar na senhora Abranca. E vejo com agrado que muitos já aceitam e até que o batizado seja na missa comunitária às 10h30 e ficam contentes. É também uma prova que se dá. Temos vários casos ao longo do ano. Há casos, um ou outro, que tem especial afeto, querem ter o funeral da senhora Abranca, também não há problemas. Outras vezes é a própria paróquia, ou porque há 3 ou 4 funerais que acontece e a paróquia pede o apoio, não é? E pede o apoio e vem para cá. Portanto, há uma colaboração muito grande, uma colaboração estreitíssima, mas naturalmente que numa altura em que os jovens frequentam pouco a igreja, mesmo a paróquia, onde tem catequese, onde tem grupos de jovens, muito menos, mais dificuldade ainda em que frequentem uma igreja que não é a paróquia. Não é? Pronto. E eu gostaria de ter muito mais jovens. Felizmente, a paróquia também, quer para dar a conhecer a realidade aos jovens, faz com que os vários grupos de jovens da paróquia circulem e vão à senhora Abranca participar na celebração e desempenhar várias funções, pelo menos uma vez ou 2 vezes no ano. E, portanto, temos tido isso na missa do sábado às 7 horas, os grupos de jovens da paróquia que vão lá partilhar. Agora temos também aquela reunião de oração mensal pelas vocações, também se realiza lá. Temos um grupo bíblico de umas 16 pessoas que reúnem de 15 em 15 dias, já fazemos isso há 4 anos. Temos um empenho no mês de maio em celebrar o mês de Maria à noite às 9h30 com a Eucaristia, e normalmente refletindo sobre um documento papal ou de doutrina e aproveitar essa ocasião para formar um bocadinho mais profundamente um conjunto maior de pessoas que vão, porque, sejamos honestos, se nós quisermos formar as pessoas, ou é através da homilia na Eucaristia, mas é sempre muito limitado o tempo, embora bem aproveitado, ou na missa diária com as breves reflexões da introdução à Palavra de Deus, ou então nestas ocasiões como o mês de Maria, não é? Pronto, e não temos muito mais do que isso. Temos um bom grupo coral e o meu irmão, o Padre Júlio, que se encarrega dele, que é composto de várias pessoas que vêm de vários sítios e gostam. E cantam muito bem. Pronto, e de acordo com a liturgia, como deve ser uma Eucaristia, em que não é para cantar na missa, mas é para cantar a missa. São coisas diferentes. Mas... E depois, esta ideia, espero não escandalizar, mas o Dom José Cordeiro, numas aulas que está a dar de liturgia, que se calhar o Carlos, se souber, até se vai inscrever, porque não há condições, disse-nos uma coisa, diz: a mim causou-me impacto que o meu professor de liturgia disse-nos uma vez que um cristão reza em Cristo, com Cristo e por Cristo, como dizemos na doxologia final, por Cristo, com Cristo, em Cristo a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Diz: um cristão reza em Deus e com Deus.
Os pagãos é que rezam a Deus. E a gente começa a pensar, de facto, há muitos que se dizem cristãos, mas são pagãos. Porque nem rezam em Deus e com Deus, porque o nosso Deus não está longe, o Deus está no íntimo de nós. O fruto da ressurreição é o Espírito Santo. É Deus habitando em nós. E esta é a transformação. E é isto. Nós temos que terminar, mas deixe-me dizer que o cardeal Danielu, num livro notável que fez época, em 1967, 68, A Oração, um Problema Político, dizia que um cristão é um pagão em conversão permanente. Claro. Completa isso que disse. De rezar a Deus, rezarmos em Deus e com Deus. E, portanto, toda a diferença, porque depois cada um na vida, coerente com a palavra que recebe, a palavra só é verdade se for a vida. E já agora posso antecipar, espero não ser asneira, o Evangelho de domingo é o Evangelho de Tomé, não é? Mas sabe que Tomé é o chamado dídimo, o gêmeo. Gêmeo de quem? De nós. Tomé é cada um de nós. É Cada um de nós tem muita dificuldade em acreditar na ressurreição por testemunho, é isso. E gostávamos de me pôr a mão. Mas eu digo, eu agora então avanço. Nós só acreditamos na ressurreição quando colocarmos a mão no lado de quem? Dos irmãos. Porque Cristo está realmente presente no irmão. A cruz continua aí. E só na medida em que nós tocarmos com a mão, isto é, tomarmos o nosso cuidado, as chagas dos irmãos, sejam do desemprego, sejam da solidão, seja da falta de sentido para a vida, sejam da doença, e há casos tão raros, e sentir o nosso apoio, só na medida em que nós tocarmos isso, iluminados pela palavra, nós viveremos como ressuscitados. Aqui fica um apelo final, vibrante, do responsável da comunidade da Senhora Branca, aqui bem perto de Braga, uma comunidade que é viva, é dinâmica, tem uma história preciosa, antiga, que foi aqui bem recordada pelo seu responsável, o Padre Dr. Carlos Vaz, a quem eu agradeço ter vindo, e fica a promessa de falarmos do IDAC brevemente. E o apelo para segunda-feira, então dia 8, dia da Anunciação do Senhor, a celebração da vida por nascer, às 19 horas na Senhora Branca. Fica o convite. E já agora podem-nos acompanhar pela TVI na missa de domingo, que vai ser transmitida também da nossa igreja. Muito obrigado e continuação de boa noite.